janela, todo dia, toda hora. Passando pela minha janela, todo dia, toda hora. Sabendo que eu fico a olhar. Com malícia, a sua pele preta. Com malícia, seus olhos azuis. Com malícia, Salve, salve, turma boa, trabalhadoras, trabalhadores do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, nessa semana que vai se iniciar aí com o feriado do Dia da Trabalhadora, do Dia do Trabalhador. Hoje vamos fazer um bate-papo e um desenho ao final, no meio, durante, constante, e vamos tratar de assuntos como, por exemplo, os 90 anos da Escola Primeira da Estação Mangueira. Mangueira, 90 anos aí, vamos cantar, vamos tocar um samba dela, vamos tentar ver o que sai aqui, vamos com vocês participando. Vamos falar um pouco também desse ataque covarde, cínico, né, dessas hordas de canalhas que defendem o Brasil miúdo, o Brasil tristonho, o Brasil safado, o Brasil sujo, né? Atacaram o acampamento ali, o acampamento Lula Livre, né, no acampamento Marisa Letícia, deram 20 tiros, dos quais aí atingiram pessoas. A gente vai conversar daqui a pouco. E agora vamos também iniciar o nosso desenho. Mas antes de tudo, a gente pede para que você que está nos acompanhando, comente, diga de qual município você nos acompanha, diga se a imagem está chegando boa, se o áudio está bem, se você nos escuta, se tem alguma dúvida, se tem, vai participando. A ideia é a gente começar, fazer um rabisco e trocar aí algumas figurinhas. Vamos para frente, vamos para frente. Ô John, eu tava pensando, sabe o seguinte, rapaz? Vai tocar essa música aqui e a gente vai fazer o seguinte, porque a gente sabe que o Dia do Trabalhador, o Dia da Trabalhadora é um dia fundamental para a nossa reflexão. É muito importante que a gente vá às ruas, que a gente converse com os companheiros, com as companheiras, a importância da valorização do trabalho, da nossa mão, né, da nossa mão calejada, o fato da gente transitar dentro dos ônibus, dos metrôs, enfrentando uma série de agruras para receber um salário mequetrefe, né, que agora no governo Temer, além de tudo, passou a ter aí, digamos, o ganho menor, né, o ganho abaixo da inflação, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos 13 anos, aí com os governos Lula e Dilma. Mas na verdade o Dia da Trabalhadora e o Dia do Trabalhador, esse ano agora, terça-feira, ele tem uma simbologia muito importante, né? É o ano do trabalhador, é o Dia do Trabalhador e Trabalhador, onde a gente tem, na verdade, o presidente dos trabalhadores, o presidente da classe trabalhadora, o presidente que os trabalhadores, que os populares desejam para lhe representar atrás das grades. Atrás das grades, sem crime. E pior do que isso, ainda com prova da sua inocência. Então, hoje a gente tem no Brasil um presidente com menos de 7% de aprovação ali na presidência da República. A gente tem o homem mais popular do Brasil, mais querido da nação, né, o que hoje em qualquer pesquisa de intenção de voto ganharia no primeiro turno, encarcerado sem crime. Então o Dia do Trabalho tem essa simbologia. A gente precisa ir às ruas, conversar com as amigas, conversar com os amigos, se mobilizar por mais ganhos, para que a gente não perca os nossos direitos trabalhistas, como aliás esse governo covarde, golpista, né, que proliferou aí, a ruptura democrática fez. Né? Então a gente perdeu aí leis trabalhistas, condições de melhoria em trabalho. Hoje até uma mulher grávida pode trabalhar em um ambiente insalubre. Imagina só, índio, olha a covardia. Então esse Dia do Trabalho tem essa simbologia, muito importante também. Isso aí. Então esse desenho de hoje versa sobre a homenagem ao dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. É isso, Daniel? Isso também, é sobre isso também. Daqui a pouquinho você vai estar vendo. Eu vou estar aqui construindo e a gente vai já ver no final. Que a vida é trabalho, né, Dião? A vida é trabalho, como o nosso grande Gonzaguinha está dizendo. Sem trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra
né? Ele se morre, se mata. A gente precisa do nosso trabalho para transformar a natureza, o nosso trabalho desejante, o nosso trabalho na produção, tá certo? Na contribuição da produção, da circulação e do consumo. E se os trabalhadores produzem, se as trabalhadoras produzem, nada melhor que a eles sejam oferecido o que há de melhor, né? Então, assim, isso é um raciocínio, eu acho que simples, né, John? O que você acha disso, John? Daniel, eu acho que... Não, tá tudo certo. Eu acho que Dia do Trabalhador é tudo isso que você está falando e muito mais. Agora, era bom que você passasse isso para os nossos telespectadores, através do canal do YouTube e do Facebook, como surgiu a necessidade da humanidade comemorar o Dia do Trabalhador, Daniel. Ô, John, você faz uma pergunta muito importante. A necessidade é porque, na realidade, é como muita gente já falava, olha, é dia do trabalho, é dia do trabalho. Não, não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, é o dia daquele que labora, é o dia daquele que coloca a mão na massa e daquela que coloca a mão na massa, que produz, que organiza, que faz o serviço. É necessário como forma de consciência unitária. A gente precisa entender que a classe trabalhadora unida vence qualquer intempérie. A classe trabalhadora unida consegue lutar contra todas as explorações que, na realidade, a ela é imposta. A gente vê no Brasil hoje em dia, né, a classe trabalhadora sofrendo bastante, índio, perdendo direitos trabalhistas, ganhando pouco salário, se acidentando mais nos seus trabalhos, agora com a terceirização sendo um mote desse governo covarde, né, além de se por um lado você perde os direitos de um lado, no outro você fica totalmente solto, ganhando muito menos, se acidentando muito mais. Então o dia primeiro carrega também essa simbologia, é o dia da união, é o dia da força, é o dia da luta, é o dia da conscientização. É isso. E tudo isso aos olhos de uma criança. Gente, carro, vento, arma, roupa, aos olhos de uma criança. Gente, barro, vento, karma, boca, aos olhos de uma criança. Mente, sarro, alento, calma, moça, só aos olhos de uma criança. Agora a gente vai começar aqui a ler os comentários, lembrando que a gente quer que todo mundo participe. Então comentem, curtam, compartilhem, façam perguntas que a gente vai lendo ao longo do ao vivo. Tati Mello já está aqui ao vivo, Lula livre. Está falando de Caçador em Santa Catarina. Legal, Vânia Tati Mello, um abraço, Tati. Vânia Marrocos mandando um oi também, já aqui assistindo. Silvana Rocha. Já tem aí. Grande Silvana, grande Tati, é isso mesmo. A gente lembra da importância da participação de vocês, porque a gente faz esse bate-papo com uma modesta, uma simbólica, uma pequena contribuição para o debate. A gente precisa debater, fugir das amarras da Rede Globo, fugir das agruras, desses jornalões covardes que não desejam nada de bem para a classe trabalhadora. Na verdade, a gente percebe que o Brasil, além de viver uma ruptura democrática, um golpe estabelecido, uma perseguição a inocentes, ainda tem a mídia mais sórdida do mundo. É uma mídia covarde, é uma mídia que fala mentiras, é uma mídia que joga contra a própria nação, é uma mídia grandona, covarde, que rouba sonhos e que enterra a soberania. Então, por isso que a gente pede, para que você participe, de norte a sul, de leste a oeste, tá certo? No campo, na cidade, da floresta, a gente dialogando, você mandando informação daí, perguntas, comentários de qual município você está falando e compartilhe também, porque a gente quer fazer chegar esse nosso bate-papo aí nos cantos e recantos mais longínquos desse Brasil profundo. Márcia Lula Albuquerque está falando boa noite. Cláudia Poesia está falando justamente, te complementando aqui, que a corrupção tira o dinheiro do povo, né? Cláudia Poesia, mas que nome bonito, Cláudia, parabéns! Viva a poesia! É isso, Daniel, mas é o programa de hoje, né? Vamos dizer que hoje é um programa, que agora já se coloca como programa esse Peixeira no Ar. E aí, nós precisamos também, já que você fez uma suíte no início, e tocou no nome do poeta cearense Belchior. Daniel, essa homenagem ao Belchior é a respeito de um ano da morte do Belchior. Um grande poeta cearense, nordestino, e que foi muito importante para a música brasileira dos anos 70 e até hoje, né, Daniel? E é isso aí, a Marília Sampaio também comentou justamente isso, que amanhã completará um ano sem Belchior. Mas esse ano eu não morro, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Belchior, né? O Belchior, na realidade, esse cearense, esse filósofo que cantou o amor, que cantou a política do seu país, que cantou as relações existenciais mais complexas, e morreu de uma maneira assim muito digna, né? Na verdade, ele cantava, ele buscou até o final o prazer, a alegria, a certa compreensão no mundo, o companheirismo, a amizade, a troca. Belchior é eterno, Belchior é, na verdade, um ícone da música. Eu acho que daqui pra frente ele vai se consolidar ainda mais, porque a juventude que vem chegando vai conhecer as suas músicas, as suas letras profundas, a sua rima ali, né, com seus acordes simples, e a sua letra profunda, fazendo a moçada levitar, brincar, amar, sorrir e refletir sobre a sua realidade, que é o principal. Isso aí. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sentado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Daniel, olha, tá chegando uma pergunta aqui muito interessante, Daniel, que eu acho que vale a pena você comentar. É que o seguinte, em tempo de golpes, né, e Lula como preso político no Brasil, nos anos de 2018, o Maurício Félix pergunta a você, para você comentar, como é que se dá essa situação que passa o Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, é o partido de maior confiança e credibilidade dos trabalhadores do povo brasileiro e que aumentou em número muito grande o número de filiados, Daniel. Ô Maurício, Maurício mandar Félix. um abraço, Maurício. Você que é um guerreiro, que estava aqui com a gente semana passada, está fazendo falta. Você traz uma pergunta muito importante. A gente precisa estar fazendo sempre a crítica, a autocrítica, a reflexão, aprender a aprender constantemente, dizia o Lênin. O Partido dos Trabalhadores foi, na realidade, um partido que ficou no governo, né? 2 mandatos com o presidente Lula, um com a presidenta Dilma e o início com a presidenta Dilma, e foi apiado do governo e foi solapado, foi retirado por meio de um golpe, né? Praticando já uma política de coalizão ali, que vinha ali comendo pelo pé, que vinha ali, na verdade, tornando refém dessa corja maldita, dessa corja traidora da classe trabalhadora, mas que consegue se eleger no legislativo. Então aqui fica também um apelo: não vote em bandido, não vote em traidor da classe trabalhadora, porque depois esse cara, dos 513 cargos na Câmara Federal e dos 81 cargos no Senado, depois o cara se elege presidente, seja a Dilma, seja o João, seja o Manuel, seja o Lula, ou você ou eu, e não consegue gerenciar. Por quê? Porque no meio desses 513 tem 400 que são bandidos, que lesam a pátria, que roubam, que gostam de dinheiro na cueca, de dinheiro na mala, de dinheiro na Suíça, e que ficam ostentando aí as suas fortunas. Então o Partido dos Trabalhadores, após esse golpe, né, ele vem fazendo na realidade um trabalho de consciência e de luta nos rincões da nação, para que aí as pessoas começam a compreender que o partido que foi execrado, que foi colocado covardemente pela Rede Globo como sendo uma organização criminosa, na verdade foi punido não pelos seus erros, mas punido pelos seus acertos, por ter tirado 36 milhões de pessoas da miséria, por ter feito o programa Bolsa Família, que matou a fome da nação, da juventude, tá certo? De ter tirado o Brasil do mapa da fome, de ter feito um programa que levou energia elétrica para mais de 15 milhões de pessoas que não tinham eletrificação em suas casas, chamado Luz para Todos, João. Né? Um governo que teve realmente investimentos sociais e muitos tropeços. Afinal de contas, a gente tem que entender, não votar em golpista é fundamental, porque o Brasil, você elege um presidente, é um presidencialismo de coalizão, é um presidencialismo que precisa do apoio majoritário do Legislativo. E se no Legislativo, ou seja, se a gente eleger para deputados federais e senadores bandidos da humanidade, na verdade o cara não tem como administrar a sua gestão. Então é bom ficar essa lembrança, Bola. Muito boa a tua pergunta. Ô, João, eu vou pedir agora para você focar aqui um pouquinho nessa bandeira. Lula é preso político, e o Peixeira contar um pouquinho sobre a história dela. Peixeira, a bola tá contigo. Ô Mariana, muito boa essa tua lembrança. Essa bandeira aqui, essa bandeira foi uma arte que a gente fez exatamente no Peixeira no Ar, ali no acampamento Lula Livre aqui, no acampamento nacional de Brasília. A gente fez e divulgou e foi maravilhoso. Muitas pessoas aí
espontaneamente foram fazendo as suas marchas. A gente teve até senadores de outras localidades, de outros países, né? Aqui a Benedita da Silva, nossa querida, que fez aniversário agora, nessa semana, também usou essa bandeira. Muitos lutadores sociais, porque essa bandeira diz o seguinte, essa bandeira, Índio, ela fala sobre o triplex do Lula, né? Porque finalmente descobriram, o Lula realmente tem um triplex. E qual que é o triplex do Lula? Não é aquele triplex lá do Guarujá, que tem dono, que o dono é a OAS, que está penhorado numa hipoteca, tá certo? Que na verdade faz parte dessa jogada sórdida desse juiz persecutório, desse juiz ilegal, desse juiz que tinha que ser banido do judiciário, porque ele age à revelia da lei, porque ele dá pareceres totalmente à revelia da lei, porque ele fala fora dos autos, porque ele persegue as pessoas, porque ele é um juiz midiático, é um juiz que caiu no canto da sereia. Sabe aquele que cai no canto da sereia, a Rede Globo chega lá e fala assim, olha, vamos fazer um teste ali, você vai pro Big Brother para aparecer bonitinho, ou como herói, ou como vilão, e você vai ganhar uma grana a mais, ou um status a mais, vai tomar um vinho aqui com os grandes magnatas do Brasil, ou seja, o mercado que na verdade concentra a renda. O cara caiu no canto da sereia, só pode ser isso. E aí o que ele fez? Ele criou essa história covarde, cínica, que se desvaiu. E a vida dele virou um inferno. E o triplex está aqui. O triplex do Lula é o Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Na verdade, a gente não está vivendo uma coisa normal no Brasil. E isso precisa ser dito. Certo, John? Ok, Daniel. Opa, aí o negócio ficou sério. Essa é pra quem fica à vontade dentro das frequências, pra quem se mexe à vontade na verdade da frequência grave. Essa é pra quem soma no groove, é pra quem faz a sua microparte, pra que alguma micro coisa no mundo mude. Em qualquer lugar ou dia da semana, quem conhece não se engana. Eu disse, essa é pra quem sabe que a diferença entre uma festa de bacana e uma festa bacana não é mero detalhe. Estão chegando várias perguntas, então a gente vai dar continuidade aqui. A Lil Leal pergunta, companheiro Daniel, fala um pouco como construir uma nova cultura na política a partir de atitudes e práticas políticas que entendam as contradições e as diferenças, dialogue com todas e todos, entre os diferentes, mas que não se confunda diante das lutas de classe. Ô Lil, você foi agora profundamente, como sempre, quero te mandar um beijo. Minha querida camarada, lutadora da saúde, defensora do SUS, uma leoa, Lil, uma leoa. Quero dizer o seguinte, Lil, esse é um grande desafio, né? O nosso desafio contemporâneo é exatamente como falar de política, como ser ouvido na política, depois de terem criminalizado tanto a política, depois de terem falseado tanto, dizendo que todo mundo na política é bandido, dizendo que todo mundo na política é ladrão, criminalizando inocentes e tornando presidente e mandatário aqueles que são verdadeiramente bandidos. Eu acho que explicar e conversar sobre a luta de classes é o principal, é o mote, é o fulcro dessa história. E tem um filósofo que diz sempre o seguinte, e que eu gosto dessa fala, que eu acho que dialoga com a tua pergunta: com o mesmo carinho que a gente fecha os olhos dos mortos, há que se tentar abrir os olhos dos vivos. E a gente precisa conversar com a classe trabalhadora, falar de ganhos, falar de depredação, falar de como a escola pública está faltando incentivos. Né? Aqui, por exemplo, Lil, a UNB está passando um verdadeiro arregaço. Os estudantes estão sendo perseguidos pela polícia, sendo espancados pela polícia, porque o governo federal, na verdade, truncando os investimentos da UNB, está praticamente falindo a Universidade de Brasília. Né? Então, assim, só para dar um exemplo, na saúde é a mesma coisa, as filas são quilométricas, falta de remédios, falta de médicos a ser atendido. Então, conversar com a população, trabalhar essa contradição, a contradição de que o interesse do patrão nunca vai ser igual ao interesse do proletário, o interesse do patrão é explorar o trabalhador, o interesse do patrão é fazer com que o filho dele seja patrão do meu filho, que o neto dele seja patrão do meu neto. E sempre explorando, e sempre lesando, e sempre usurpando. E é essa luta que a gente tem que fazer. Mas falar da política com amor. Não falar da política, né, da maneira que a gente quer criticar. Tati Melo, verás que o filho teu não foge à luta. Ju Borges está mandando um olá e elogiando aqui o programa Peixeira no Ar. Ô Ju, salve, salve Ju Borges, um beijo pra você, um beijo pra todas vocês que estão aí observando o Peixeira no Ar.
Álvaro Freitas. E ninguém vai impedir esse governo de entregar nossas riquezas? A esquerda tem que se unir. Isso mesmo, a esquerda tem que se unir, a classe trabalhadora tem que se unir. É mesmo um pouco, a gente está trabalhando aqui a linha do desenho, tá certo? Daqui a pouco a gente vai terminar. A classe trabalhadora precisa se unir, porque o trabalhador é que produz. A gente tem que entender que a classe média, a classe trabalhadora, ela tem que entender. A classe média é um pouco mais, digamos assim, refratária, né? É um pouco mais conservadora, porque ela fica com aquele sonho sempre eterno de ser a elite, de ser aqueles 2% que mandam, que produzem, mas na verdade a classe média, a classe trabalhadora está levando bucha, está sendo bucha de canhão nesse governo covarde, nesse governo Temer. Lembrando que aqui em Brasília também é uma pancada, né? Brasília também está vivendo um verdadeiro caos. Esse governador que foi eleito aí com maior esperança, as pessoas gostavam dele, diziam, jamais imaginavam que ele fosse virar as costas para as questões sociais como ele está fazendo, sendo um despachante do governo federal aqui de Brasília, que é o governo representado por Rodrigo Hollenberg. Mas, Daniel, você tocou na questão da UNB, e aí, olha, não é contradição, Daniel, isso é política. O governador do Distrito Federal, comandante da PM do DF, é quem comandou, é quem mandou bater em estudante na frente do MEC. Os estudantes estavam apenas pedindo mais dinheiro para tocar a universidade. Olha só o programa de educação desses homens. É tudo deliberado, não é que foi uma fatalidade aquilo. De jeito nenhum, não foi fatalidade não, pelo contrário, aquilo é uma política, uma metodologia para perseguir quem pensa, é uma política, uma metodologia para ir contra as pessoas que estão tentando modificar esse status quo, essa maneira deletéria, covarde, cínica e rasteira de tentar tirar investimentos da educação, de tirar investimentos da saúde, de tirar investimento em infraestrutura. Brasília está caindo pelas tabelas, basta dizer isso, né, Índio? Brasília está se desmoronando, literalmente. As pontes aqui caindo, enquanto esses caras estão aí fazendo oba-oba com as histórias todas. Enquanto o Bexeira vai terminando o desenho, a gente vai ler mais algumas perguntas e comentários. O grande guerreiro Oglan tá falando: salve, salve, meu guerreiro Peixeira, manda boa noite diretamente aqui da Vigília Marisa Letícia, em Curitiba. Ô, grande camarada, você que hoje está aqui desfalcando nossa equipe, mas por uma ação muitíssimo valorosa, nosso companheiro Oglan, nosso produtor, nosso amigo, nosso construtor nessa caminhada de criar uma nova linguagem, uma linguagem que dialogue com a poesia, com o rabisco, com o amor, com a política. Oglan, te mando um beijo, parabéns, manda abraço aí, registra tudo, faz o teu documentário e depois vem aqui com a gente pra gente estudar esse teu roteiro. É nóis, mano velho. Bia Gonçalves, muito bacana a iniciativa de vocês. Precisamos abrir espaços para além da mídia golpista que está aí. O que está acontecendo no Brasil é muito sério. O antipetismo é o novo fascismo à brasileira. É isso mesmo, você tocou no ponto, Bia. Bia, um beijo pra você, um abraço. Esse aqui é um exercício de furar a bolha. O Brasil está vivendo essa perseguição. E, na verdade, o voto de protesto é votar no Partido dos Trabalhadores. O protesto é votar no PT. Quem quer protestar contra esse governo covarde que tirou direitos, que solapou a democracia, vota no Partido dos Trabalhadores ou nas frentes de esquerda. Não vota em golpista, não vota em quem derrubou os direitos, em quem destruiu a classe trabalhadora. Inclusive, eles querem deixar a gente deprimido, querem deixar a gente sem movimento, Mariana. Eles querem fazer com que a gente se sinta tão impotente que a gente não consiga mais dialogar com ninguém, não consiga mais brincar, não consiga mais sorrir. E é aí que eles se enganam, é aí que eles se danam, John. Porque é como dizia o Liminski, na luta de classe, todas as armas são buenas, pedras, noites e poemas. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
a una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra lei, mano negra clandestina. Então é isso, John. Olha, antes da gente terminar aqui o desenho, eu quero só colocar uma observação. Dia 1º agora, dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente tem que compreender que o amor não vai vencer, o amor vai vencer, o amor não vai vencer o ódio. Quer dizer, o ódio vai ser derrotado pelo amor e o amor vai vencer o ódio. Na verdade, no Brasil a gente tem aí um estímulo ao ódio, um estímulo ao fascismo. A gente viu que o acampamento Marisa Letícia, Lula Livre em Curitiba, onde o nosso querido amigo Ogla está agora, foi simplesmente atacado por um canalha ou por mais de um canalha, tá certo? Covarde, salafrário, ladrão, apoiador de bandido, apoiador do Brasil execrável, apoiador do Brasil golpista, deu 20 tiros ali no acampamento. Dentre os 20 tiros que foram colocados ali, 2 acertaram 2 bravos companheiros, tá certo? E um, aliás, ficou gravemente ferido, porque teve uma bala que entrou na sua no seu pescoço. Então você veja só, é esse Brasil que essa canalha que deu o golpe defende. É esse Brasil que assassina na periferia. É esse Brasil que chancela golpes, rupturas democráticas, que assassina Marielle, que assassina Anderson, que entra de pé na porta na periferia, na favela, que despreza os ribeirinhos, que despreza os trabalhadores e trabalhadoras de norte a sul, de leste a oeste, no campo, na cidade e na floresta. Então, assim, compreender isso. O Brasil não vai seguir dessa maneira. A gente tem que se organizar, ir para as ruas, se mobilizar para fazer com que a grande união trabalhista ocorra. Se organizar nas escolas, nos sindicatos, nos movimentos estudantis índios, nas associações de bairro. Conversar com todo mundo, porque o Brasil precisa mudar de rumo. A gente não pode continuar vivendo essa perseguição, essa dura perseguição triste que acontece no Brasil. Certo, John? Certo, Daniel. Olha, eu vou dar uma notícia para você e também para os nossos seguidores. É o seguinte, essa semana também, com essa situação toda, é a justiça, é os debates políticos, é o ódio que sempre é propagado pela imprensa brasileira, lamentavelmente. Essa semana, o presidente golpista, Michel Temer, vai mandar uma medida provisória retirando dinheiro da educação, mais uma vez, da saúde e das emendas de parlamentares para mandar para a propaganda do governo. É mole, 200 milhões, metade disso vai só para a Rede Globo, olha que maravilha. Então, esse cara a gente só sabe que vai vir isso, porque além de ser um golpista sórdido, um trambiqueiro, um salafrário, um coveiro de sonhos, é um inepto. Agora, o que assusta, índio, não é o grito desses canalhas, é o silêncio dos inocentes, é o silêncio daquela gente que eu acredito que foi ingenuamente, para as ruas com a sua camisa amarela, com a sua camisa da CBF. Cadê vocês? Gente, vamos junto. Vocês não se envergonham, não? Se envergonham de ter jogado o Brasil nessa lama? Tá na hora da gente colocar a mão na consciência. Aliás, já passou da hora. Ir junto, lutar junto, porque esse cara tá fazendo tudo isso. Porque essa anestesia social, esse silêncio de vocês que foram pras ruas aí de verde e amarelo, tá certo? Tá chancelando, tá apoiando essa bandidagem. Então, porra, toma vergonha, moçada. Vamos pra cima, Brasil, todo mundo. Vamos que vamos. Calma, garoto. Ainda tem muita coisa pela frente, Daniel. É como tem aquela poesia, Diogo, aquela poesia que diz o seguinte: tem homens que lutam um dia de suas vidas e são bons. Tem homens que lutam um ano e são melhores ainda. Tem homens que lutam décadas e são muito bons. Mas os imprescindíveis são aqueles que lutam todos os dias de suas vidas. E a gente precisa lutar todos os dias das nossas vidas. Tá certo, Mariana? Tá certo, Carol? João, vocês são os guerreiros. Peixeira, no começo do programa você falou que a nossa querida Benedita da Silva, deputada federal pelo Rio de Janeiro,
esteve presente na tenda do coletivo Peixeira, no acampamento, e que ela viu todos os desenhos e comentou. Então eu gostaria aqui que você apresentasse esse desenho aqui em específico, para falar um pouquinho sobre ele, de onde veio a sua inspiração e como que foi que a deputada recebeu esse desenho. Esse desenho aqui é muito bacana, porque esse desenho aqui, a Benedita, né, aquela combativa deputada federal do Rio de Janeiro, já foi governadora, tem uma carreira respeitabilíssima. Ela foi na nossa tenda e ela se encantou por essa arte aqui, que é a arte que beijar é uma maneira de voar. E ela dizia, porque a gente viaja nesse momento. E é verdade, quando a gente beija, a gente viaja. Quando a gente abraça, a gente viaja. Quando a gente ama, a gente viaja. E é por isso que a gente precisa amar. E é por isso que a esquerda vem viajando. E precisa viajar ainda mais. E precisa se unir para fazer com que a viagem seja coletiva. E qual que é a grande viagem? A viagem é ser feliz. A viagem é fazer o paraíso aqui na Terra. A viagem é lutar pela classe trabalhadora. É lutar pelo sorriso. É lutar pela alegria, pela brincadeira, pela saúde. Tá certo? É lutar pelo Brasil. Pela bem-vivência, tá certo? E pelo bem viver, tá certo, John? É isso, Daniel. Que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor, vale o canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira de amor, vale aquela, qualquer maneira de amor valerá. O pessoal já está curioso, querendo saber qual que vai ser o desenho de hoje. O desenho já está aqui, já está praticamente no final. Um desenho hoje cheio de esperança, um desenho cheio de desejo. Já está aqui encaminhando. Que é em homenagem ao dia 1º de maio, ao Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. Opa, essa voz aí tá conhecida aqui de Brasília, hein, Carol? Se é a grande Emília Monteiro, é isso? Nossa querida Emília Monteiro. Emília, um beijo. Você que tá aí numa turnê pelo Rio de Janeiro, São Paulo, que maravilha. Artista firme aí, levando a bossa amazônica, caribenha, com toda a pimenta, com toda a alegria. Pô, uma baita artista, hein, João? A Emília, hein? A Emília. Daniel, a sua indignação é necessária neste momento, como a indignação de todos nós. Mas fala uma coisa pra gente aqui. Qual a importância de um desenho com a temática política, Daniel? Eu acho que é o seguinte, Índio, você agora pegou na veia. Eu quero que vocês aqui, antes de responder essa pergunta, quero que você continue comentando, compartilhando, participando. Ô Índio, a tua pergunta é muito importante. Não foi à toa, Índio, que a Alemanha nazista, um dos primeiros atos que eles fizeram foi perseguir os cartunistas. A Alemanha nazista perseguiu os cartunistas, porque o desenho ele tem uma força monumental. O desenho ele fala com as massas instantaneamente. Você não precisa ler 4, 5, 20 páginas. Ele é uma comunicação direta. Quando o desenhista, que também é poeta, consegue fazer uma grande arte, como no Brasil nós temos inúmeros, tá certo? Eu vou falar do Enfio, nosso saudoso Enfio, que com a sua graúna e com o seu cartoon fez a revolução, mas atualmente nós temos grandes caras também. A gente tem o Latuf, que bota pra quebrar, a gente tem o Jaguar, a gente tem a Laerte, a gente tem o Vitor Teixeira, que é um garoto jovem que eu admiro bastante. Quer dizer, tem gente boa trabalhando, tem gente boa fazendo, por meio do desenho, o seu escape, por meio do rabisco, Índio, a sua poesia, a sua luta, o seu grito. Quando a gente faz um rabisco, a gente não sabe se ele vai ser visto por uma pessoa ou por 10, mas a gente faz como um desabafo. E quando ele vira um desenho que as pessoas se emocionam com ele, como atualmente a gente vem fazendo alguns modestamente, esses desenhos de protestos, e as pessoas falam, poxa Daniel, que bom, esse desenho eu pude usar na minha escola, esse desenho eu usei lá na minha comunidade, no meu sindicato, eu fiz uma camisa, eu fiz uma faixa, eu levei para Curitiba, para a gente nos enche de orgulho, porque a luta da gente não é uma luta em vaidade, é uma luta pela coletividade, e a gente vai contribuindo, Índio, como diz, de cada um, de acordo com a sua possibilidade, e a cada um, de acordo com a sua necessidade. Então a gente vai com a luta de peito aberto, mostrando, de um lado,
o amor, a alegria, e do outro a indignação para transformar. Isso aí. Agora é importante a gente lembrar também que esse ano a Mangueira completa 90 anos, né? Então... 90 anos da Mangueira, mano. 90 anos da Mangueira, antes de eu terminar o desenho aqui. Oh! Estou aqui na plataforma da estação Mineira. O morro veio me chamar, de terno branco e chapéu de palha. Vou me apresentar a majestosa parceira de Armando. Grande Mangueira, estação primeira de Mangueira, de nomes incríveis, de tanta gente incrível, de sambas monumentais, que se posiciona politicamente, que leva alegria para o morro, que é constituída pela justamente o povo das localidades ali, da comunidade, da favela. Então, Mangueira, o nosso beijo de admiração, de respeito, de todo amor e alegria nesse 1º de maio, porque o 1º de maio tem tudo a ver com isso. O 1º de maio, dia da trabalhadora, do trabalhador, é também o 1º de maio da luta, do samba, da alegria, dos afetos, da brincadeira, dos abraços, do sorriso, porque o maior trauma, o maior castigo de quem é golpista, o maior castigo de quem aposta na tristeza, é porque não consegue fazer amigos, não consegue despertar amores. É uma tristeza, o maior castigo desses caras é ser exatamente quem eles são. E a gente precisa estar com samba, estar com a brincadeira, estar com a alegria, estar com a festa, estar com o rabisco, estar com o pandeiro, para tocar o barco, para continuar sorrindo. E onde a gente vai estar então nesse 1º de maio? Nesse 1º de maio nós vamos estar na rua é que a gente vai estar. Aqui em Brasília nós vamos estar ali no pé da torre, entre a torre e a Funarte, ali fazendo panfletagem, conversando com os nossos companheiros e companheiras, sorrindo, cantando, abraçando, brincando. Peixeira vai estar com a tenda lá, a tenda Peixeira Cultural, Arte Militante, vai estar apresentando o seu varal de rabiscos. E a gente vai estar brincando, tocando pandeiro, dançando, conversando, abraçando, mostrando que a gente não está só, que nós somos maioria. Muito embora a Rede Globo não queira mostrar, muito embora essas emissoras golpistas, que na verdade lesam o seu bolso, lesam a sua saúde e a nossa, não queiram mostrar, nós somos maioria. A gente só precisa se encontrar. Né, John? É isso. Vamos lá pro desenho, Daniel? Vamos pro desenho aqui, já vamos finalizar aqui, já vamos dar aqui o arremate, meu velho John. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, tome cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção de manhã. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, tome cuidado. Não queira dormir no ponto. Agora vem a assinatura aqui, John. Marca aí, John. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens, vai. Desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima de bando de lado. Menina, olhe pra frente, oh menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção. Menina, ela mete medo, Menina, ela fecha a roda. menina, não tem saída, de cima de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção de manhã. Então é isso, nesse 1 ano da morte do nosso querido Belchior, vou pedir até para abaixar um pouco o som dessa música maravilhosa do nosso admirado Tom Zé, para terminar o nosso programa de hoje, Índio, mostrando aqui esse nosso rabisco, esse nosso rabisco protesto. 1º de maio, dia do trabalhador, dia da trabalhadora. Marielle vive, Lula livre, trabalhadores de todo mundo, univos. E nesse 1 ano de morte do Belchior, eu quero recitar
uma das muitas poesias que ele tem, que ele dizia: quando eu não tinha o olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava o meu pranto, o meu sono, no bagaço de cana do engenho, quando eu andava para esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho, por entre as fileiras dos milhos verdes que ondeiam, uma saudade do verde marinho, eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites de quintais, mas veio o tempo ruim e a tristeza se estabeleceu. E, na verdade, não sou feliz, mas não sou mudo, e hoje eu canto muito mais. Né? Então é isso aí, Belchior. A gente pode não estar tão feliz, mas também a gente não está triste. A gente vai levantar a guarda, sorrir de sinceridade, se irmanar, lutar por um Brasil melhor. Lula livre, Marielle vive, vive o dia 1º de maio. Encontro vocês nas ruas. Um grande beijo. Esse foi mais um Peixeira no Ar. Lula livre! Uou! Esse desejo era moda em 76. E eu quero esse canto todo feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero